Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional, e a nossa aula de hoje, pessoal, é sobre matrizes, né? Mas antes de falarmos propriamente dito de matrizes, né, para que a gente possa entender o conceito de matrizes que vocês estão provavelmente vendo aí no ensino médio, inclusive são questões importantes que caem no Enem, né? E o objetivo é ajudá-los, não somente na sua escola, nas suas aulas, nos seus trabalhos ou provas, como também para o Enem. Vamos pensar num conceito de propriedades primeiro, né? Para que vocês possam entender o que significa matrizes quando você olhar um exercício ou uma definição, né, de matrizes, tá joia? Então, assim, existem algumas entidades matemáticas, né, que são definidas numa única dimensão. Por exemplo, a massa de uma pessoa, por exemplo, 80 quilos. Ok? Percebam, né? A pessoa, ela só tem uma unidade de massa, 80 quilos. Jamais uma pessoa pesa 80 quilos e 90 quilos, ou 80 quilos e 100 quilos. Percebam? Então, é uma característica numérica de uma única dimensão. Agora, se você pensar, por exemplo, um ponto cartesiano, né? Normalmente a gente referencia dessa forma, né? A, por exemplo, que está na coordenada x igual a 2 e na coordenada y igual a 3. Se eu for representar isso, pessoal, ficaria dessa forma, né? Eu faria aqui o meu eixo cartesiano y, x, e olha, 2, 1, 2. E em y, 1, 2, 3. Então, eu situaria meu ponto exatamente aqui. Coordenadas 2, 3. Percebam que eu estou representando, né, o meu ponto por duas dimensões, 2 e 3. Ficou claro até agora? Então, vamos pensar agora, né, quando olho para matrizes, é o mesmo conceito, só que a gente parte do sentido que matrizes é uma entidade numérica representada por múltiplos números. Por exemplo, 1, 3, 6, 7. Aqui, eu somente representei uma matriz que nós chamamos de matriz quadrada. O que isso significa? Uma matriz quadrada é uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Pessoal, importante é você olhar e perceber o que são linhas e colunas, o que é muito intuitivo. Então aqui eu tenho linha, então a linha 1, vou botar aqui, ó, linha 1, e aqui linha 2. Percebam, faço a leitura exatamente como você está enxergando essa entidade numérica. Linha 1, linha 1, linha 2. E aqui, pessoal, ó, coluna 1 e aqui coluna 2. Então, é intuitivo. Eu vejo e enxergo cada linha, linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2. Então, quando eu quero fazer uma referência dos números associados à linha 1, são os números 1 e 3. A linha 2
6 e 7. Ok? A coluna 1 possui números 1 e 6 e a coluna 2 os números 3 e 7. Conforme eu disse, esse é um exemplo de uma matriz quadrada. Pelo simples fato que nós temos o número de linhas igual ao número de colunas. Como é que eu represento isso e como que vocês enxergam isso nos exercícios, né, da sua escola, do seu trabalho ou numa questão do Enem? Sempre, né, esta entidade numérica está representada por uma letra, seja ela qual for, qualquer. Né? No nosso exemplo é uma letra A. Toda a definição de matrizes sempre virá representada por dois números associados a essa letra. Um diz respeito à linha e o outro diz respeito à coluna. Então eu tenho que, para este exemplo, A é linha 2 por 2. Duas linhas, duas colunas. Ok? Então fiquem isso em mente. Eu vou apagar para que ele possa representar outro modelo. Então nós trabalhamos aqui um exemplo A, né? Eu agora vou escrever outro exemplo de matrizes, vou chamá-la de B e vou representá-la por 1, 4, 5, 8, 10, 20, 15, 7, 9. Perceba, eu novamente tenho uma matriz quadrada, onde eu tenho linha 1, linha 2, linha 3. Tenho coluna 1, 2 e 3. Então, eu representaria essa minha matriz da seguinte forma: linha por coluna. Lembram? Sempre vai estar dessa forma. Toda vez que você enxergar essa nomenclatura num exercício, onde, conforme o nosso exemplo, né? 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. É dessa forma que nós devemos interpretar uma matriz. Ou como ler uma matriz. Joia? Agora vamos imaginar que eu vou tirar esse exemplo e o meu exemplo aqui, ele tivesse dessa forma. Ele deixou de ser uma matriz quadrada. Por quê? Eu tenho 3 linhas e 2 colunas somente. Ok? Agora, como é que eu interpreto essa matriz? É a matriz B, cuja nomenclatura é linha, coluna, significa que é uma matriz de 3 linhas por 2 colunas somente. Eu tenho linha 1, linha 2, linha 3. Representei aqui. Por uma coluna, 2 colunas. Por 2. Ok? Ficou claro até o momento? Então, isso mentaliza. Vamos agora representar a maneira como os exercícios, né, ou a definição clássica, classifica cada termo da matriz. Então vamos pegar um exemplo. Mesmo B. E vou fazer uma matriz que será 3 por 2. Vou arbitrar os termos. Okay? Então, 1, 0, 4,
menos 5, não importa, pode ser qualquer número. 7 e 8. Alguns exercícios vão vir representando, né, esses termos de uma forma de posição. Vamos imaginar assim. Percebam, se eu não tivesse números associados, né, à minha matriz, eu poderia representá-lo por uma incógnita. Mas essa incógnita teria que respeitar a posição que aquele número pertence. Então, da mesma forma, eu tenho 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Então, olhando para o exercício, ele pode vir representado dessa forma. A, ok, A, 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 A. Eu colocar A, pessoal, na verdade, pode ser qualquer letra. Eu simplesmente quero fazer uma referência do termo que é numérico com a sua respectiva posição na definição de uma matriz. Lembram que eu tenho que sempre classificar a minha matriz linha, coluna. Linha, coluna. Se eu olhar para esse termo aqui, percebam que ele é um espelho da minha matriz que está aqui em cima. Vocês concordam comigo que ele representaria o número 1? Assim como esta incógnita representa o número 0. E assim, respectivamente. Aqui representaria o 4, essa posição representaria o menos 5, essa posição representaria o 7 e essa posição representaria o 8. Então, cada termo tem a sua respectiva posição. Então, pessoal, percebam que esse termo, ele está na linha 1, certo? Coluna 1. Ele representa a posição A1, 1. Linha 1, coluna 1. Qual seria a representação desta posição? Linha 1, coluna 2. Ele está na linha 1, coluna 2. Para este outro termo, ele está na linha 2, coluna 1. Tá? Não é o número 11 ou o número 12. É a linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 3, coluna 1. E a linha 3, coluna 2. Então, se eu pedir uma referência ou o exercício pedir uma referência das minhas incógnitas com seus respectivos valores numéricos, eu diria que a posição A1 pertence ao número 1. A posição A12 pertence ao número 0. A posição A21 pertence ao número 4. A posição A22 pertence ao número menos 5. E a posição A31 pertence a 7. E a posição A32 pertence a 8. Esse é um exemplo simples de uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Essa matriz ela pode ser maior ou menor. Tá? Um número X de linhas e um número X de coluna. Inclusive situações, por exemplo, da matriz ter uma linha por 2 colunas. Uma linha
duas colunas. Esse termo seria posicionalmente A, 1, linha 1, coluna 1, e A, 2, linha 1, coluna 2. A11 seria 1, A12 seria o número 2. Ficou claro? Esses conceitos são extremamente importantes no momento que nós vamos trabalhar, por exemplo, né? A gente vai ver um exemplo hoje de soma de matrizes e subtração de matrizes. As outras operações em matrizes a gente vai fazer uma segunda aula, ok? Então vamos pensar aqui no conceito de soma de matrizes. Quando eu trabalhar soma de matrizes, perceba que eu tenho uma matriz A que soma uma matriz B. Vamos imaginar que eu represente a matriz A 2 por 2, pessoal. Vou fazer um pouco maior aqui, para que não haja dúvida. Então, a matriz A é 2 por 2. Vou colocar aqui 1, menos 1, 0 e 2. Ok? E a matriz B, 2 por 2. Será 1, 2, 5, menos 1. Soma de matrizes, pessoal, A mais B. Ela sempre deve acontecer com matriz quadrada. Vocês vão entender por quê. Porque a soma de matrizes, eu vou fazer desse lado aqui para que vocês possam compreender. Eu tenho que representá-la 1, 0, menos 1, 2, mais 1, 5, 2, menos 1. A soma de matrizes, ela é definida onde você faz a soma termo a termo. O que isso significa? Que a matriz resultante, ela é A11 mais B11. Lembram? Esse é o A11, esse é o B11. Então, o primeiro termo da matriz resultante é o A11 mais B11. Qual é este termo aqui da matriz resultante? É A12 mais B12. Esse termo aqui, A21 mais B21, 0, 1, 2. E esse termo aqui é o A22 mais B22. Então, essa é a representação em termos de incógnita. Mas eu tenho os seus respectivos valores numéricos, que é 1 mais 1, 1 mais 1. E esse termo aqui, ó, menos 1 mais 5, menos 1 mais 5. Esse termo aqui, 0 mais 2. E o último termo, 2 mais menos 1. Vou colocar o resultado desse lado aqui, senhores. Então, a soma da matriz A mais B fica como resultante 2 menos 1 mais 5
fica 4. 0 mais 2, 2. 2 mais menos 1 é a mesma coisa que 2 menos 1. 1. Então, a soma da matriz A mais B tem como resultado a matriz, aqui é A mais B. Eu tenho uma matriz 2, 4, 2, 1. Percebam que a matriz resultante tem o mesmo número de linhas e colunas que as matrizes originais. Sempre. Até porque sempre elas têm que ser quadradas. Então, se é 2 por 2, soma com uma matriz 2 por 2. Se for 3 por 3, soma com uma matriz 3 por 3. Ok? Então, o número de linhas tem que corresponder em ambas as matrizes. Tá? Fizemos um exercício com uma matriz quadrada. Mas, por exemplo, eu posso ter... Vou apagar esse resultado aqui, pessoal. Eu posso ter que a matriz A é 1 e 2. E a matriz B, que é uma linha, duas colunas. Uma linha, duas colunas. 4 e 5. Então, quando eu vou somar, eu tenho que somar termo a termo. Lembram? Termo a termo. Eu tenho que pegar A11, somar com B11. Eu tenho que pegar A12, somar com B1. Opa! Com B12. Quem que é o A11 de A? Eu vou colocar aqui embaixo. É 1. 1 mais B11. 4. Quem que é A12? A12. 2. Quem que é B12? 5. Então, a matriz resultante, 1 mais 4, 5. 2 mais 5, 7. Perceberam que eu tenho que respeitar que ambas as matrizes tenham o mesmo número de linhas e colunas. Ficou claro? O mesmo vai se aplicar quando nós fizermos operação de subtração. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Joia? A ideia foi a gente pensar no conceito de matrizes, como que eu monto e leio os termos de uma matriz, tá? Ela estando representada por números ou por letras. Isso é importantíssimo, tá? Eu saber o posicionamento. E eu sempre, pessoal, sempre na memória de vocês, quando eu estou trabalhando com matrizes, eu tenho que olhar para o conceito numérico e avaliar que é linha por coluna. Então, uma matriz 3 por 2 possui 3 linhas, 2 colunas. Outro conceito importante, eu tenho que avaliar que cada posição da minha matriz é dado onde você faz a leitura da linha e da coluna. Linha, coluna. O termo A11 diz que pode haver um número aqui que ocupa a linha 1, coluna 1. O termo numérico associado a 1, 2 está na linha 1, coluna 2. Essas são considerações importantíssimas para que você possa compreender matrizes. Ok? Obrigado, subscreva no nosso canal e continue acompanhando as próximas aulas.
Obrigado a todos.